Olá, tudo bem? O meu nome é Ismael Dourado e nessa aula eu vou ser o professor de matemática de vocês. Nessa videoaula, nós iremos conversar sobre um assunto muito importante da trigonometria, que é a relação fundamental da trigonometria. Repetindo, relação fundamental da trigonometria. Por que essa relação é chamada assim? E por que ela é tão importante? Na verdade, alguém deu esse nome justamente devido à sua importância, porque ela aparece muito recorrentemente em aplicações de trigonometria. Eu vou mostrar para vocês agora como chegar a essa relação. Acompanhe. Considere um círculo trigonométrico. Aqui eu tenho o círculo trigonométrico e aqui eu tenho o ponto A no círculo, que é a origem do círculo trigonométrico, e um ponto P. Considere o arco AP, esse arco AP. A este arco AP, eu vou corresponder um ângulo alfa aqui, ok? Faça o seguinte agora, projete a extremidade do arco, que é o ponto P, a extremidade final, no eixo dos x. Esse aqui é o eixo dos x e esse aqui é o eixo dos y. Fazendo isso, você obterá um ponto P' aqui. Agora faça o seguinte, considere o triângulo que vai de O a P, a P', desculpa, até P. Okay? Esse triângulo O, P', P. Esse triângulo é um triângulo retângulo, forma um ângulo de 90 graus aqui. Essa reta que vai de P' até P forma um ângulo de 90 graus com o eixo do x. Pois bem, disso tudo, nós temos o triângulo retângulo O, P', P, ok? Considere então esse triângulo retângulo aí. E vamos observar o seguinte, eu vou dizer que a medida de O, P' é x, aqui. E vou dizer que a medida de P até P' é y, aqui, ok? Usando o teorema de Pitágoras, nesse triângulo O, P', P, nós podemos concluir o seguinte, ó. Cateto ao quadrado, x ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, y ao quadrado, é igual à hipotenusa ao quadrado, que é igual a 1, ok? Porque 1 ao quadrado é 1, então vou colocar aqui 1. Ok. Agora, olha mais uma vez para esse triângulo retângulo que nós estamos considerando, O, P', P. Usando o ângulo alfa, eu posso dizer o seguinte, ó. Seno de alfa, opa, deixa eu, não sei de onde apareceu essa linha enorme, né? Seno de alfa é igual a o cateto oposto, que é y, aqui, dividido pela hipotenusa, que é 1. Como eu vou dividir y para 1, eu posso dizer que isso aqui é apenas y. Olhando agora de novo para o alfa e pegando a relação cosseno. Cosseno de alfa é o cateto adjacente. O cateto adjacente é x. Então, cosseno é sempre cateto adjacente dividido pela hipotenusa. X dividido para 1. Como x dividido para 1 é x, então eu posso dizer que o cosseno de alfa é igual a x, nesse triângulo retângulo aí. Tudo bem? Veja, eu sei que y é igual a cosseno de alfa. E eu sei que x é igual, desculpa, y é igual a seno de alfa e x é cosseno de alfa. Vou pegar o seno e o y, o seno e o cosseno, e substituir aqui nessa relação. Substituindo, nós temos a seguinte expressão. Cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Deixa eu ajeitar esse igual, ficou muito estranho, né? Igual a 1. E essa igualdade é que nós chamamos de relação fundamental da trigonometria. Dela nós podemos obter várias outras identidades trigonométricas.
numa próxima oportunidade, eu posso mostrar alguma outra identidade trigonométrica. Por enquanto, nós vamos ficar só com essa aqui. Ok, agora que nós sabemos como obter essa relação, vamos aplicá-la num exemplo. Deixa eu... Okay. Considere o seguinte exemplo. Sabendo que o cosseno de um ângulo alfa é meio, deixa eu fazer essa anotação aqui. Cosseno de um ângulo alfa é igual a meio. Determine o seno desse ângulo e as possíveis medidas de alfa. Então, vamos usar a relação fundamental da trigonometria para determinar o ângulo alfa e as possíveis medidas desse ângulo. Ok. Nós sabemos que cosseno ao quadrado de alfa mais, deixa eu ajeitar esse mais, mais seno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Eu sei o que é cosseno, está aqui, é meio. Então, cosseno ao quadrado é 1/4. Basta você pegar meio e elevar ao quadrado. Isso é 1 ao quadrado, que é 1. 2 ao quadrado é 4. Então, meio ao quadrado é 1/4. Então, eu vou trocar essa parte aqui por 1/4. 1/4 mais seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ok. Fazendo essas contas, você obterá os seguintes valores para seno. Seno de alfa será igual a mais ou menos, deixa eu ajeitar esse mais de novo, mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Ok. Então, eu tenho aqui o cosseno de alfa, que é uma única possibilidade, e o seno de alfa nós temos duas possibilidades, um positivo e um negativo. Vamos olhar um pouco a circunferência para a gente entender o que está acontecendo. Deixa eu fazer um desenho, e isso ficará bem claro. Aqui. Ok. Uma possibilidade para cosseno de... Primeiramente, veja que somente o cosseno é positivo. Então, o cosseno está nessa parte aqui. Ok? Alfa. Digamos que aqui seja alfa. O seno, nós temos duas possibilidades, um positivo e um negativo. Então, as possibilidades são essas daqui. Esse aqui ou este aqui. Eu vou já explicar o motivo, tá? Este aqui. Essa partezinha aqui. Deixa eu pintar com outra cor para ficar bem claro. O seno positivo e o seno negativo aqui embaixo. Seno positivo e seno negativo. Esse de cima é raiz de 3 sobre 2 e esse de baixo é menos raiz de 3 sobre 2. Veja, qual é o ângulo que tem cosseno igual a meio e seno igual a raiz de 3 sobre 2? Esse ângulo é 60 graus. Ok? Isso você pode observar buscando uma tabela trigonométrica que dá os valores dos ângulos. A outra possibilidade é este ângulo aqui, que está abaixo do eixo do x. Digamos que aqui seja alfa também. Ok? Então, nós temos 300 graus, que é outra possibilidade. Como eu sei disso, né? De novo, cosseno sempre positivo e seno positivo e seno negativo. Quando o cosseno e o seno são positivos, esse ângulo está no primeiro quadrante. Quando o cosseno e o seno são negativos, este ângulo está no quarto quadrante. Aí eu faço o seguinte, eu olho para 300 graus
sabendo do seno e do cosseno positivo, né, que está no primeiro quadrante, agora o próximo eu olho para o segundo quadrante. Eu pego 360 e diminuo 60. Então, aqui eu tenho 60 graus. Então, são essas duas possibilidades. Obviamente que não são somente essas duas possibilidades, tem os arcos congruentes, né? Então, eu posso olhar para todos aqueles que são congruentes a 60 graus. Por exemplo, 60 mais 2kπ, e aqueles que são congruentes a 300 graus, que são 300 graus mais 2kπ. Pois bem, então são essas as nossas possibilidades para alfa. Em relação à primeira volta, eu posso ficar com os 60 graus e o 300 graus. Vamos fazer mais um exemplo. Considere agora um ângulo alfa que está entre 0 e 90 graus. Se eu sei que esse ângulo está entre 0 e 90 graus, eu sei de uma coisa, tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Agora vamos continuar. Será que é possível construir um triângulo retângulo de modo que o cosseno seja 0,6, o cosseno desse alfa? Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever cosseno de alfa da seguinte maneira. Eu sei que 0,6 pode ser escrito como 6 sobre 10. Imagine um triângulo. Será que existe um triângulo retângulo assim, da seguinte maneira? Que tenha cateto adjacente aqui, relativamente ao ângulo alfa, e hipotenusa igual a 10. Se tiver um triângulo com essas condições, esse lado que mede x é possível de existir. Vamos fazer as contas usando o teorema de Pitágoras e ver se é possível. De novo, o teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, ó, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, aqui é quadrado, ok? Então vamos fazer as continhas aqui. X ao quadrado mais 36 é igual a 100. Essas contas são possíveis. Eu sei que existe um número que somado com 36 dá 100, 64. X ao quadrado é 64. Basta pegar e subtrair, né? 100 menos 36. Isso implica para nós que x é igual a 8. Na verdade, você pode dizer mais ou menos 8, mas como eu estou falando de medida, eu estou pegando somente a medida positiva. Então, segundo o teorema de Pitágoras, é possível sim construir um triângulo que tenha lados 6 e 8 e hipotenusa igual a 10. E para este triângulo, o cosseno vale exatamente 6 sobre 10 ou 0,6. Eu só queria reforçar sobre esse último exemplo que eu peguei apenas um caso, o caso em que o cateto adjacente é 6 e a hipotenusa é 10. Mas este não é o único caso. Você pode multiplicar, por exemplo, 6 por 2 e 10 por 2, ou seja, 12 sobre 20. Isso também dá 0,6. Só como exemplo, né? Você pode multiplicar 6 por 3 e 10 por 3, 18 sobre 3, dá 0,6 também. Então, existem muitos triângulos com essas características. A característica do cosseno do ângulo alfa ser 0,6. Não é a única construção possível, só para deixar claro. Pois bem, para essa aula, isso é tudo. Nós vamos ficar por aqui. Nós nos veremos numa próxima oportunidade. Então, até lá, um abraço e fiquem em paz.